Graça e paz, irmãos. Meu nome é Samuel, sou da Igreja Congregacional Zona Sul de Campina Grande e vim trabalhar um pouco sobre a vida de John Hus. John Hus nasceu em 1369 na Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. Ele iniciou sua vida se formando em artes. Em 1400 ele se torna padre, visando o melhoramento financeiro e o melhoramento na sociedade. E ele começa esse trabalho e vai pregar, se torna pregador, né, da igreja de Praga, de Belém de Praga, e lá ele começa a desenvolver um trabalho junto com aquele povo. Ele foi impactado diretamente por uns escritos de Wycliffe, que estavam indo de encontro à igreja e às pregações que a igreja estava levando, né? A igreja católica nesse tempo estava em guerra e estava vendendo terrenos no céu, né? Indulgências. E estava forçando todo o povo a vender indulgências, a comprar indulgências. E o Wycliffe ele era contrário a isso, não somente a isso, mas a algumas questões da Igreja Católica, da organização da Igreja Católica. John Hus bebeu muito dessa fonte e também começou a pregar contra a Igreja Católica. E isso fez com que a Igreja Católica começasse a ver John Hus de forma muito ruim. No entanto, que ele é excomungado e após a sua excomungação, a Igreja Católica proíbe ele de pregar essas verdades bíblicas. John Hus, não satisfeito, traduz a Bíblia para o tcheco e começa a pregar para aquelas pessoas na sua língua materna. Isso a Igreja Católica proibia porque os sermões eram feitos em latim, justamente para que a população não tivesse acesso à leitura bíblica. No entanto, John Hus ele conseguiu continuar pregando e isso arrebanhou uma multidão de pessoas da cidade onde ele morava. Boa parte da cidade se torna adepta às ideias de John Hus, que militava justamente contra a venda de indulgências e o poder gigante que existia, que os padres tinham e que viviam tendo essas problemáticas junto com o povo, exigindo do povo. E assim John Hus ele foi militando até que a Igreja Católica, junto com alguns reis da época, se juntam e fazem uma armadilha. E nessa armadilha é levado o John Hus, preso, e ele dentro da prisão continua escrevendo. E nesses seus escritos, que até hoje estão guardados, ele pregava justamente o amor de Deus e doutrinas básicas da fé, como a da suficiência de Cristo. Nisso, John Hus ele é levado à morte. E no seu caminho é muito interessante frisar que no caminho que ele fazia para ir para a fogueira, né, que ele foi queimado, ele disse uma frase para aqueles homens: vocês estão queimando um pato magro, mas em 100 anos virá um cisne que cantará mais alto e vocês não conseguirão calar nem assá-los. Então, John Hus foi um grande homem em que deixou um legado e influenciou diretamente Martim Lutero. No entanto, que Martim Lutero no futuro ele vai falar dos escritos de John Hus, né, que influenciaram ele nessa ideia de ir de encontro à Igreja Católica e esses comportamentos que a igreja tinha antibíblicos, de segregação do povo e de venda de indulgências. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenha abençoado a vida de vocês com a vida desse homem maravilhoso que trouxe um legado gigante para a nossa geração.